3, 2, 1, vai! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Construção do Futuro. Eu sou o Thiago da Steel Glass e no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos mais importantes produtos do sistema do Light Steel Frame. É um produto do sistema de fechamento. Nós vamos falar hoje das placas cimentícias. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu já peço para que você deixe aqui a sua curtida, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para que você continue recebendo um conteúdo sobre construção e Light Steel Frame com um conteúdo como esse. Se você trabalha com construção, já ouviu falar sobre o Light Steel Frame, certamente você já deve ter ouvido falar de algum sistema que ocorreu com alguma patologia em placa cimentícia e por aí vai. Mas será que você conhece os produtos e os sistemas adequados? Nós hoje vamos falar da placa cimentícia, que eles gostam de chamar de placa de cimento Aquapenio, do grupo Knauf do Brasil. É uma multinacional, tá? Mas já está instalada aqui no Brasil há muitos anos, concorrente também do grupo Saint-Gobain com outro substrato para a área externa também. E nós vamos falar sobre esse produto, os melhores tipos de aplicação, como utilizá-las da maneira correta e por aí vai. Em obras de Light Steel Frame, o fechamento é o momento onde acaba acontecendo a maior quantidade, o maior número de patologias, tá? E isso acontece muito em função da criticidade, né? O fechamento que tem o contato com a área externa, então ele vai sempre ser exposto mais às intempéries, né? Então qualquer tipo realmente de problema vai ser um problema mais crítico para a obra, acaba ocorrendo com mais frequência ou acaba sendo percebido com mais frequência, principalmente pelos aparecimentos das fissuras, das microfissuras que acabam virando fissuras e trincas e consequentemente acabam ocasionando a infiltração e a degradação de todo o sistema pela penetração da água, tá? Mas existem formas de você tratar e cuidar para que isso não ocorra. A primeira delas é utilizando os produtos corretos e os produtos dentro de um sistema, né? Então nós estamos falando da Aquapenio. O Aquapenio tem um produto que é a Aquapenio, porém ela é composta pelas fitas, pelas telas, pelos parafusos, pela barreira de vapor e nós vamos falar um pouco desses itens também, todos os itens que compõem o sistema Aquapenio, tá legal? Falando ainda da placa da Aquapenio, essa é uma placa que ela é construída, ela é produzida com base do cimento Portland, que é o cimento mais comum que nós temos para fabricação de placa cimentícia, mas ela tem uma tela de fibra de vidro nas duas extremidades, tanto na extremidade que fica pro lado de dentro da casa ou da residência, né, da edificação, quanto uma tela de fibra de vidro também que fica pro lado externo. E isso acaba dando uma resistência mecânica muito grande, uma resistência também à água muito grande. Muitas das placas cimentícias no mercado hoje acabam absorvendo muita umidade. E ela também é super fácil de manusear, os cortes são feitos com estilete. E ela também é classificação A1 nas classificações anti-chama. E falar em chama, logo nós temos um conteúdo muito bacana para fazer o teste de chama, de calor, para a gente ver a questão térmica do sistema de Light Steel Frame. E por último, por não ter celulose na composição, faz com que ela tenha um coeficiente de dilatação menor do que as outras placas cimentícias também, tá bom? Isso é o padrão das placas cimentícias, mas a Aquapenio ela tem essa composição um pouco diferenciada. E também lembrando que é um dos produtos mais antigos no mercado. Dizendo agora com relação ao continente europeu, é um produto que deve estar há mais de 60 anos em teste. Então, diferente de alguns que tem aqui no Brasil hoje, já é um produto e um sistema mais do que testado e mais do que aprovado. Hoje os produtos são comercializados a partir de duas medidas específicas principais, né? As placas de 8 milímetros e as placas de 12,5. As de 8 milímetros mais para áreas internas, né, áreas molhadas, e a de 12,5 já para fazer o sistema externo, fachadas e tudo mais. E lembrando também, pessoal, que essa placa ela pode ser curvada até raios de 1 metro. Como ela tem a fibra de vidro, ela mantém a resistência e aí pode realizar essa curvatura também na placa. Falando agora um pouco da parte da instalação, tá? Nós preparamos aqui mesmo no nosso laboratório na Steel Glass, nós preparamos uma instalação da nossa placa Aquapenio, para a gente entender exatamente como é que funciona isso. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos comigo nessa instalação, pessoal. Ó, vamos lá. A gente inicia a instalação através da membrana, uma membrana hidrófuga, tá? É uma membrana que permite a passagem do ar, mas ele não permite a passagem da umidade. Então a gente fez a instalação, passa
passa por completo, aonde tiver um transpasse de 10 centímetros entre elas, tá? Sempre permitindo que a água escoe de cima para baixo, tá? Então você vem instalando por baixo até em cima, deixando esse overlap, tá? Nós fizemos aqui uma parede dentro do laboratório, ela só é uma parede ilustrativa, tá? E depois a gente vem com instalação, né, das placas, as placas Performa, e ali nós deixamos em detalhe para vocês verem um parafuso. O que é esse parafuso? É para lembrar a gente que entre as placas nós temos que deixar um espaçamento, tá? De 3 milímetros. Por que isso, Thiago? Bom, o espaçamento ele se faz necessário porque no conjunto placa cimentícia, estrutura de light steel frame, nós temos uma movimentação, e essa movimentação ela acontece exatamente por contração e dilatação. O sistema ele movimenta, ele trabalha, né? Então durante o calor, durante o período mais de incidência de calor, mais quente, as placas vão expandir, mais frio elas vão contrair. E essa movimentação contínua, ela precisa ter um espaço, senão na hora que... É muito comum, inclusive, uma das patologias que a gente fala, que a gente falou das placas cimentícias, é porque as pessoas não deixam espaçamento nenhum ou deixam espaçamento pequeno, que não permite com que as placas trabalhem. Então acaba dando placa com placa e dá aquele bico, né? Que acaba fotografando todas as placas quando a gente olha por fora, tá? Então isso é bem complicado de tratar depois de pronto, porque de repente você vai perceber isso depois que já foi feita a pintura e tudo mais. Então é isso, não esquecer de deixar esse espaçamento entre as placas. E outra dica muito comum também, as emendas das placas, eu vou deixar aqui um quadro ilustrativo, elas não podem coincidir com os vãos de janela, você tem que fazer o recorte da placa sempre no meio da placa, nunca nas quinas, tá? É um erro bastante comum que faz com que o acúmulo de tensão nas quinas seja muito grande, vai formar uma trinca, essa trinca vai correr, vai aparecer na superfície também, tá? Essas são as duas principais dicas na utilização de placa cimentícia, tá? Colocou as placas, a gente vem depois com o tratamento de juntas, tá? Utilizando tela de fibra de vidro, essas telas são de 10 centímetros, a tela de fibra de vidro, ela é alcali resistente, ou seja, ela é própria para os sistemas alcalinos, como por exemplo é o Base Coat, né? O Base Coat é a base do cimento, bastante alcalina, então a gente acaba trabalhando com esse produto. É fibra de vidro revestida com esse polímero, tá bom? Tratou as juntas, depois a gente vem com o Base Coat em toda a superfície, garantindo ali 5, 6 milímetros na superfície da placa, tá? Aí, outro segredo que tem aqui. Depois que você passou o Base Coat, você vem instalando as telas de 1 metro. Também a tela é o mesmo material que utiliza na fita, né, para tratamento de juntas. Você utiliza para a tela, para o tratamento de superfície. E qual que é a sacada ali? Você garantiu, através da sua desempenadeira, você vai ter uma desempenadeira ali de 10, de 12, enfim, onde você vai tirar uma parte do material, depois quando você colocar a tela, que você puxa toda o material e você acaba espalhando o material. A ideia, pessoal, é que você coloque a tela na parede, mas sem tirar o Base Coat que você colocou lá. Você ir posicionando, como nós demonstramos aqui no vídeo. Você vai empurrando a tela para dentro, tá? E depois você vem passando a desempenadeira com uma certa leveza ali para não tirar nenhum material e deixar toda a massa uniformemente na placa, tá? E depois, por último, espera sempre secar, né? 24 horas ou então até ter a cura total dentro do tratamento de junta ou tratamento de superfície, e você vai ter a sua placa pronta para entre demãos, né? Você vai dar a segunda demão, a placa está pronta, tá? Se vocês utilizarem esse sistema por completo da forma que nós acabamos de passar para vocês e também obedecendo ali todos os critérios estabelecidos pelo fornecedor, não dá nenhum tipo de patologia, lembrando mais uma vez que a Aquapanel é de todos os sistemas, o sistema talvez aqui no Brasil mais antigo, tá? É sistema completo, sistema muito testado, principalmente na Europa. E é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para quem não conhecia, a placa Aquapanel, como eu já disse antes, é um material bastante testado e aprovado, ele representa uma inovação do sistema de construção. Hoje existem outros sistemas, né? A Glasmatic é uma placa de gesso acartonado, que no caso da
A Knauf se chama SP Glass, no caso do seu concorrente chama Glassrock, também é utilizado, vai ser material e conteúdo para um próximo vídeo. E nós agradecemos aí a Knauf que nos apoiou aí durante todo o nosso período que nós temos o nosso curso de capacitação e formação, que vocês podem encontrar no nosso Instagram, tem o link da bio, onde você pode se inscrever para os nossos cursos. E também já aproveito e digo que no nosso link da bio também tem um e-book gratuito sobre Light Steel Frame com algumas coisas bem legais, algumas analogias que a gente tem com o Steel Frame e alguns outros produtos que vale a pena a leitura. Tá bom? Então, mais uma vez, se você não curtiu ainda, curta esse conteúdo, ative aí o sininho para mais publicações como essa e mantenha-se inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.